Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina. Olá, você que nos acompanha aqui na TV São Pedro, este é o programa Saúde em Foco, toda semana abordando algum assunto ligado à área da saúde. No programa de hoje, vamos falar do parto humanizado, uma tendência que está sendo implantada aqui no Hospital São Pedro de Garibaldi. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel, pelo convite e pela oportunidade de a gente poder trazer a público e cada vez mais aí os princípios, o conceito do que seja essa questão do parto humanizado. Doutor Rodrigo, tem algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem, né? Tem o parto normal, cesariana e humanizado. Daria para falar que o parto humanizado, ele é o parto normal ou não? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Exatamente. Na verdade, as pessoas elas ficam com um conceito de que o parto humanizado é uma coisa nova, que é uma novidade, que é um produto que está disponível para algumas pessoas e que outras não podem atingir essa viabilidade do parto humanizado. Mas, na verdade, gente, o parto humanizado, Daniel, e público que nos assiste, já é algo que é preconizado há muitos anos, inclusive pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde também. Agora nós estamos, no ano de 2016, saiu uma diretriz pela CONITEC, que é um órgão do Ministério da Saúde em Brasília, que é um órgão composto por multidisciplinar, que nós chamamos, né? Então composto por vários representantes de áreas da saúde e que montaram esse protocolo com base em orientações da Organização Mundial de Saúde. E de que se trata, né? O que aborda o parto humanizado? O parto humanizado, na verdade, é uma mudança de enfoque. Eu sempre digo que eu sou um entusiasta, né, da questão da humanização do parto, mas isso, gente, é um conceito que poderia ser estendido para a humanização do atendimento médico em todas as áreas, né, em todas as especialidades médicas, como o princípio de atendimento de uma instituição. Então, assim, eu acho que a gente pode pontuar a questão básica no atendimento da gestante. No meu caso, como obstetra, né, eu vou focar na questão do parto humanizado, então a gente vai falar única e exclusivamente de gestante, né? Então, é uma mudança na postura do atendimento. No Brasil, 82% da rede particular realiza o procedimento de cesariana, dos pacientes que entram, né? E na rede pública, 37%, ou seja, é muita gente, quase a metade aí das mulheres que vão dar à luz, né, que vão ter filho, elas optam pela cesariana, né? Então, por que fazer o parto humanizado? Eu acho fantástica essa tua pergunta, Daniel. Isso vem nos dar já um enredo para a gente focar realmente no objetivo final. O Brasil, sim, é um dos grandes campeões mundiais, se não o campeão mundial em nascimentos por taxas, por via alta, que a gente chama, né? Cesarianas. Isso a gente considera que existem múltiplos fatores envolvidos, né? Começando pela questão cultural, passando pela questão médica, pela questão de formação médica, por uma questão também social do ponto de vista da entidade médica obstétrica. Muitos países, se não a maioria dos países europeus, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, esses valores eles são completamente inversos, né? Inglaterra, Espanha, Portugal, Holanda, são países campeões de nascimento por parto. E mais além disso, né, lá eles têm muito o princípio do parto humanizado, que nada mais é do que um atendimento diferenciado. Então, se a gente for, de forma bem objetiva, falar do que é o parto humanizado, nada mais é do que um parto natural, né? O que é a humanização? O princípio da humanização seria você colocar a gestante, a mãe, que é a pessoa mais importante nesse contexto, como sendo a personagem principal desse acontecimento. Tirar um pouco a ideia de que o personagem do parto, o personagem do nascimento, é o obstetra, é o médico, ou a equipe médica, ou o enfermeiro obstetra, ou o hospital enquanto instituição.
e colocar a gestante, aquela que vai passar pela fase, pelo trabalho de parto, como sendo a personagem principal, que realmente é o que deve ser feito. Não estou querendo tirar aqui, né, a importância do atendimento médico, e é importante nós fazermos esse parêntese aqui e explicarmos bem isso, porque no nosso país, a nossa sociedade, a nossa entidade de classe médica, que é a FEBRASGO, que é a nossa entidade que regra e que nos baliza enquanto profissionais médicos obstetras, e o próprio Ministério da Saúde, a quem nós devemos aí seguir, né, as diretrizes, as determinações, eles não permitem, em hipótese alguma, partos domiciliares, que é uma realidade na Europa e em muitos países, né, porque lá eles têm toda uma estrutura de preparo de equipe, de logística, de remoção. Aqui a nossa realidade não permite esse tipo de nascimento. Então o parto humanizado que nós estamos falando aqui é dentro de uma instituição hospitalar. O Ministério da Saúde está criando, e já existe no Nordeste, uma realidade chamada as casas de parto, para tentar tornar mais acessível do ponto de vista econômico, né, o nascimento de forma profissional, sendo assistido, mas mais barato ou com custo menor que os hospitais, mas sempre dentro de uma instituição, né, e que esteja preparada, aparelhada para isso. Então, veja que assim, a realidade que nós temos atualmente é uma realidade de hospitais que têm um protocolo de atendimento para o parto normal ou cesariana, né, tanto em nível de rede privada como em nível de SUS, né, Sistema Único de Saúde, e que, de um modo geral, já com inúmeras exceções, porque nós avançamos muito nos últimos anos com relação a isso, até por orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mas que, de um modo geral, é como se o principal, né, ali fosse o protocolo médico e institucional. Então, em alguns momentos, e é importante a gente não fazer generalizações, né, a respeito das instituições, das entidades que existem, né, na nossa região, em nível de Rio Grande do Sul, em nível de Brasil, mas, de um modo geral, a gestante ela tem que se adequar às normas e ao protocolo daquela maternidade, daquele hospital ao qual ela vai receber o atendimento. Muitas vezes, doutor, ela até tem vontade de fazer esse parto humanizado, mas a sua casa de saúde não oferece isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que na rede privada, como você bem colocaste aí esse dado estatístico, a maioria das pacientes acabam partindo para uma cesariana, né? Na rede pública, por não ter escolha, né, e por ser o protocolo que deve ser seguido, as pacientes acabam, né, indo mais para o parto normal. Então, esse princípio, essa ideia da humanização do parto, justamente é para a gente tentar mudar um pouco esses índices, essas taxas de nascimento por cesariana, que são extremamente altas. Eu sempre digo no meu consultório para as gestantes que tudo que nós tivermos que for favorável, que for benéfico, que puder contribuir para que a gente possa ter o êxito no parto, para que a gente consiga ter um parto normal, é muito bem-vindo. E nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre essas coisas do parto humanizado, né? O que é realmente o parto humanizado, o que ele oferece de diferente de um parto normal, convencional, que todo mundo sabe muito bem como é que funciona, ou tem uma ideia clara, né? Ou muitas vezes as pessoas não sabem como é que funciona isso na prática das maternidades hoje em dia, qual é a realidade, e o que a gente está querendo trazer como, não novidade, mas como uma implementação para melhorar os índices de nascimento. E a gente parte sempre, Daniel, sempre, a gente tem que partir de informação. Em primeiro lugar, esclarecimento. Então, eu acho que nós estarmos falando aqui sobre isso é o grande passo para que a gente possa difundir essa ideia e encorajar mais e mais mulheres para que consigam, ou para que optem, para pelo menos tentar a via de parto normal, né? Agora, a gente sabe que por falta de informação, por informação errada, por medo, por a questão cultural, muitas não querem nem chegar a tentar. Elas dizem, não, eu quero a minha cesárea marcada
porque eu não quero sentir dor nenhuma, eu quero ter o horário ali, o dia que eu escolher, e as coisas não são bem assim, né? E eu quero me maquiar, eu quero ir no salão, eu quero estar bonita lá, eu contratei um fotógrafo, contratei uma pessoa para filmar, e eu quero aquele dia, tem que ser 7 da manhã, porque eu me programei para isso. Então, isso é uma questão cultural também. Então, a gente transmitindo a informação, passando a ideia, passando o conceito e a importância de um nascimento por via baixa, né? O que significa isso para o bebê, principalmente, e para essa mãe, e para o casal, e para o vínculo que se cria naquele momento entre o bebê que está nascendo, a mãe, o pai que vai participar desse nascimento, tem um significado muito, muito, muito importante. Então, a partir do momento que as pessoas comecem a ver isso de uma forma diferente, né, e essa difusão da informação é importantíssimo para isso, tenho certeza absoluta que a procura, a busca para o nascimento pela via natural vai se tornar uma coisa cada vez maior. Até porque, né, doutor Rodrigo, a cesariana não deixa de ser uma cirurgia de pequeno porte, né? Exatamente. As pessoas não fazem essa alusão à cirurgia, mas é uma cirurgia. Sempre que... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem pacientes que a gente tem que respeitar a individualidade, eu falo aqui em nível de consultório, né? Tenho pacientes que definem e a gente tenta mudar um pouco o conceito ao longo do pré-natal, mas que são irredutíveis e querem definir que o nascimento vai ser por cesariana e ponto, acabou. E a gente respeita isso, né? Os planos de saúde também dão essa liberdade para que a paciente possa escolher aí a sua via de parto. Mas a gente vai sempre estar trabalhando com a ideia de que a natureza, o mundo foi feito, e desde que o mundo é mundo, né? Cada um com seu credo, com a sua religião, então, mas enfim, a natureza foi feita para que o parto fosse, o nascimento fosse por via natural, por via normal, né? Então, a gente vai trabalhar o foco da questão da humanização do parto e passar e difundir essa ideia para que as mulheres possam entender a importância disso, né? No princípio da vida, que é o nascimento, e possam, pelo menos, tentar. Vocês assistindo o Saúde em Foco, o programa aqui na TV São Pedro, nessa semana recebendo o Dr. Rodrigo Vieira Jacobi, que é médico, ginecologista e obstetra. No próximo bloco a gente vai falar mais de como é essa técnica do parto humanizado. Fique ligado! Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina.